E se você vivesse uma vida falsa, em que tudo fosse criado por um reality show? Mas diferente, por exemplo, do Big Brother e a Fazenda, nesse reality seria por tempo indeterminado. Então realmente você cresceria nessa vida inventada e você morreria nessa vida inventada, mas meio que você não teria consciência disso. Você toparia? Uma ideia meio doida, né? Mas a dica de filme que eu vou dar hoje vai estar bem relacionada a isso. Então não sai daí. Olá pessoal, meu nome é Renata Farias e sejam bem-vindos de volta ao meu canal Limiar da Linguagem. E hoje eu vou dar uma dica de filme. Aqui no meu canal eu fico alternando entre dicas de filmes e dicas de livros, às vezes também dicas de leituras, no sentido de como você pode conseguir ler mais e ler melhor. E por que eu pensei em inserir aqui a dica de filmes também para ajudar nesse processo de autoconhecimento? Primeiro porque o livro também faz parte de toda essa literatura. Eu acredito que os filmes sejam uma literatura ilustrada, em que você vê ali de fato os personagens que foram criados, mas também porque pra mim fica muito difícil, por exemplo, colocar 2 vezes na semana 2 livros, porque aí então eu teria que só viver consumindo livros e aí pra mim isso não seria muito saudável, porque acho que a leitura deve ser prazerosa e se eu colocasse, por exemplo, 2 vezes por semana dicas de livro, eu estaria indo além do meu limite. E aí eu não queria que a leitura se tornasse isso, assim, uma espécie de obrigação. Então por isso que eu acabei fugindo um pouco dessa ideia de ter um nicho no canal, de falar só sobre aquilo, e eu acabei inserindo aqui também as dicas de filmes. Então deixem aqui nos comentários se vocês estão gostando dessa ideia de aliar os livros e os filmes, ou se vocês só preferem que eu continue dando dicas de livros, mas aí eu só vou poder dar dicas de livros uma vez na semana e no outro vídeo, no caso, no segundo vídeo, eu só vou poder pensar em, por exemplo, ideias de como melhorar os ritmos de leitura, falar um pouco das leituras que eu pretendo ler, mas por enquanto, pra mim, ficaria inviável de colocar 2 dicas de livros na semana. Eu assisti a esse filme pela segunda vez essa semana. Eu tinha assistido ele há muito tempo, acho que há uns 5 anos, e eu tinha esquecido totalmente da história, só lembrava mais ou menos que era uma vida que foi inventada para ser passada em um reality em que o mundo inteiro assistia, mas eu não me lembrava, não me recordava muito de alguns detalhes da história. E eu resolvi assistir essa semana ainda. Aí depois eu até entendi melhor, eu acho que tinha tanto tempo e eu não era muito acostumada a ver filmes, então talvez por isso eu tinha essa dificuldade às vezes de interpretar. E é um filme que tem bastante efeitos especiais, né? Talvez como se fosse algo, efeitos mágicos no filme, que não acontece na vida real, e aí era um pouco difícil pra mim acompanhar. O ator que interpretou o personagem principal de Show de Truman foi o Jim Carrey, um ator que realmente se encaixou super certo nesse papel do Show de Truman. E Jim Carrey também interpretou o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, de que eu amo demais. E qual era a história? O Truman, ele cresceu em um reality show. Na verdade, a vida dele toda foi programada para passar em um reality. Então, assim que ele nasceu, ele já foi adotado por esse rapaz que criou esse reality. Só que o Truman nunca poderia ter consciência de que a vida dele, na verdade, era inventada, mas ele era real. Mas a vida dele não. Então ele cresce e aí ele conhece a sua esposa, mas até que ele vai ver um álbum de fotos do casamento e ele percebe que, por exemplo, a sua esposa, ela tá com os dedos cruzados. Ele vai um pouco desconfiando disso tudo e há muita repetição no filme, de, por exemplo, personagens que aparecem ali todos os dias e o Truman sempre dá boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma história que está sempre ali se repetindo. Há uma cena também que a esposa dele, do nada, começa a fazer uma espécie de propaganda de um produto de comida e a gente realmente percebe que ela está fazendo aquela propaganda. E o Truman, ele fica sem entender porque ele não tinha nem pensado em falar sobre comida, ele estava falando sobre outras coisas e do nada ela vem com isso. E a gente já vai começando a captar tudo que está acontecendo, em que na verdade tudo aquilo dali é um reality show. E o Truman também, ele, no meio disso tudo, ele conhece
uma menina que ele, apesar de ele ter ali sua esposa, ele sempre foi apaixonado por uma outra pessoa, em que essa pessoa está sempre ali nas lembranças dele. Só que o Truman, apesar de ele ter a sua esposa, desde a adolescência dele, ele conheceu a menina e ele nunca foi capaz de esquecer essa menina. Ele sempre manteve ali umas lembranças dela, mas ela sempre afirmou que por um certo motivo ela não poderia ficar com ele. E aí então, essa menina, ela acaba indo para a ilha de Fiji e por isso a vontade do Truman de poder ir para essa ilha, porque no fundo ele queria poder reencontrar essa pessoa que ele gostava muito. Então ele sempre estava falando para a esposa que ele queria ir para Fiji e a gente fica um pouco sem entender, mas depois a gente vai conectando um pouco a história. E aí eu já falei demais, eu não posso falar muito, mas eu acho que o que eu falei, assim, é algo que tá até na sinopse do filme, de que tudo aquilo dali tá se passando em um reality show. E agora, a partir de agora, eu vou falar um pouco sobre o que a gente pode refletir sobre tudo isso, né? Primeiro é que isso também faz pensar muito nesses reality shows que a gente assiste, como por exemplo o BBB e outros que não, acho que não faz tanto sucesso assim como o BBB, que é a Fazenda. No caso aqui a gente tem o Brasil inteiro, né? Acredito que não o mundo inteiro, mas o Brasil inteiro assistindo, por exemplo, o BBB, que esse ano fez bastante sucesso por toda a polêmica que acabou envolvendo. E todo mundo ali vidrado para saber quem ia ser eliminado, quem estava brigando com quem. E as pessoas sempre queriam ver ali uma intriga dos participantes com o outro. Muitos queriam ali alimentar esse certo sadismo de ver a outra pessoa mal. Então, por exemplo, a Carol com K, que aconteceu todas aquelas polêmicas, e também o Lucas. E todo mundo se passa ali, perde uma parte do seu tempo para saber da vida do outro. E é por isso que esses realities eles fazem tanto sucesso, porque na verdade as pessoas estão interessadas sim para saber como está a sua vida. A gente pensa que não, mas na verdade sim. É o que acontece, por exemplo, com muitos stalkers. Às vezes, ex-namorados que vão bisbilhotar a vida do ex para saber como que tá, ou então pessoas que são inimigas e às vezes acabam fuxicando a vida do outro na internet, em que isso facilitou mais. Cada um quer ter um certo controle ali da vida do outro para saber o que está acontecendo. A gente vê isso muito bem no show de Truman, nesse reality todo. E hoje em dia a internet ampliou muito essa capacidade, porque hoje em dia a gente consegue saber o que a outra pessoa está fazendo, se ela for uma pessoa bem assídua ali na internet, onde que ela está, o que ela gosta de fazer, tudo isso sem nem encontrar a pessoa, apenas visualizando fotos. Mas claro, a gente parando para pensar, isso tudo também seria uma espécie de uma vida falsa, porque na internet a gente coloca tudo aquilo que a gente idealiza, tudo aquilo que a gente espera ser e não que realmente a gente seja. A gente não vai colocar lá qualquer foto, por exemplo, no Instagram, porque na verdade não é feed, mas o perfil, cada foto, tem gente que passa horas para escolher qual é a foto, porque além de a foto estar boa, ela tem que estar em harmonia com as outras fotos ali do seu perfil. Então não é simplesmente publicar, mas tem gente que gasta horas ali no Photoshop e quando a outra pessoa vê, ela não percebe isso, que tudo aquilo dali é uma vida parcialmente inventada. Pode ser que uma parte daquilo seja real, mas outra parte não é aquilo que realmente a pessoa está vendo, porque no Instagram a gente pode ser quem a gente quiser. Então, muitas vezes a gente acaba compartilhando momentos de alegria nos stories, mas por dentro a gente não tá tão alegre assim, mas a gente faz isso para tentar mostrar pro outro, mas a gente não sabe como está aquela outra pessoa na vida real. Então, por isso que eu nem gosto muitas vezes, por exemplo, de ficar postando no meu Instagram mesmo pessoal, porque eu não sei, sabe? Eu não gosto de ter que ficar toda hora ali mostrando minha vida privada para outras pessoas, por mais que sejam meus amigos, mas eu acho que é importante a gente refletir como que a gente está influenciando as outras pessoas. Por isso é importante que a gente pense qual está sendo o nosso papel ali nas redes sociais e que a gente reflita mais como que a gente está utilizando as redes também no meio disso tudo. E, por exemplo, tem gente que é muito viciada para
stalkear a vida dos outros. Eu não sei se talvez seja esse o seu caso, de, por exemplo, ficar stalkeando vida de ex. Isso não é saudável. Porque pra que você vai ver um perfil de alguém que já não está mais com você e a vida da pessoa está seguindo e você, na verdade, está perdendo seu tempo olhando uma vida que não está mais querendo compartilhar nada com você. Então, por isso que é muito importante, às vezes, a gente parar para pensar e se autoconhecer mais um pouquinho e ver o que está fazendo mal pra gente e o que não tá. Será que a gente está participando de, por exemplo, um grupo que fala mal da vida do outro e a gente acaba debochando do outro? Será que isso é saudável? Então, é importante a gente sempre checar o nosso papel no meio disso tudo. E aí, deixem aqui nos comentários se vocês já assistiram esse filme Show do Truman. Eu acredito que sim, porque é um filme bem antigo, mas é sempre bom a gente relembrar esses filmes que, na verdade, eles são atemporais, porque esse filme fala muito bem da nossa realidade atual. Então, se você sente que sua vida está parecendo a vida de Truman, que você sente que você está em um reality show e não consegue mais sair disso, já se inscreve aqui no canal, porque 2 vezes na semana eu trago dicas de livros, dicas de filmes pra gente se autoconhecer melhor e a gente melhorar os nossos comportamentos aí na sociedade. E eu também tô aprendendo muito aqui com esse canal e pesquisando para dar dicas aqui pra vocês e eu espero que vocês gostem, mas pro projeto continuar é preciso do apoio de vocês, então já se inscreve aqui no canal.